Olá, olá, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre um tema. O título já está demonstrando, né, um pouco do que vai ser. É uma caso de heresia, né? Heresias pós-modernas. São crime de pensamento, entre aspas, né, da esquerda, especialmente da esquerda identitária. É baseado nos meus pensamentos sobre isso, né? Também baseado num texto, inclusive já está publicado. Por enquanto não vou, né, falar a fonte desse texto, onde está publicado. Quem sabe mais para frente, né? E o texto o título sobre mais 2 casos de manipulação semântica para fins políticos supostamente benignos, discriminação e segregação, né? Então, como vocês sabem, existe, né, essa ideia de que discriminação é quase sempre negativa, e a segregação também. Discriminação até que nem tanto. Tem um pessoal, né, que até que consegue, né, pelo menos perceber que a discriminação pode ser positiva, pode ser no sentido positivo. Mas existem, em relação à segregação, quase sempre é no sentido negativo. Enquanto eu falo sobre isso, eu estou passando aqui as páginas de um livro que eu comprei na faculdade, que fala sobre a explosão demográfica. Ele foi escrito pelo Carlo Cipolla, conhecido principalmente, né, por suas, acho que 5 leis da estupidez humana. É um assunto que talvez eu aborde também, aqui o Carlo Cipolla. Só que aqui eu vou falar sobre discriminação e segregação e, indiretamente, está relacionado também com a estupidez humana, porque estamos falando sobre manipulação semântica, sobre distorção, né, de fatos, distorção de uma realidade, uma tentativa de vender, né, um postulado ideológico, né, uma crença ideológica, né, de maneira desonesta, né? E aqui nós temos, no caso, a discriminação e a segregação. Então, primeiramente, os conceitos, né? Discriminar, né, é o ato de tratar de maneira diferente, de diferenciar, enquanto que segregar é o ato de separar, dividir ou isolar. São muito próximos, talvez a única grande diferença entre eles é que a discriminação geralmente se refere às pessoas, grupos de pessoas, enquanto que a segregação ela tem um caráter mais espacial, né, geográfico. São 2 palavras abstratas, né, ou seja, não são ficções humanas, pode-se dizer. Só que elas são baseadas, claro, em elementos reais, né? Então, assim, como quase toda palavra abstrata. Porque não existe no mundo natural, né, na realidade mesmo, discriminação e segregação, né? Elas existem como definições humanas. Dá para você até dizer que está acontecendo uma segregação desse elemento em relação àquele elemento, no caso da química. Só que isso, na verdade, existe como uma palavra, mais como uma palavra, uma definição de uma situação, de uma relação, não necessariamente de uma realidade, um elemento concreto, um fenômeno. Nós mesmos, que somos elementos, né, físicos e químicos, né, orgânicos. Então, é isso, começa dessa maneira, são ficções. Só que, são ficções, nós usamos essas palavras e elas têm uma função, elas são importantes, né? Só que aí, o que nós temos? Toda palavra abstrata, ou quase toda palavra abstrata, não sei se dá para dizer em relação a todas,
elas não são moralizáveis logo de cara, elas não são conceitualmente moralizáveis, só apenas contextualmente. Né? Então, isso significa que apenas quando você tem, né, o contexto, quando você contextualiza essas palavras, que você tem a moralização, e acontece a moralização. E quase sempre, e quase todas as palavras, até mesmo uma palavra, muitas pessoas poderiam considerar como, né, uma palavra unanimemente horrível, por exemplo, tortura, né? E a realidade tende a ser mais complexa do que isso, né? Ela não é tão maniqueísta como muitas pessoas gostam de pensar. Então, tem essa questão. Só que aí, né, o que isso significa? Significa que discriminação e segregação não são palavras, não são termos unilateralmente, né, moralizáveis. Né? Ou seja, elas não são ruins ou boas, depende do contexto. E mesmo o próprio conceito delas, né, o melhor conceito que você pode ter sobre elas, ele não pode logo de cara moralizar, porque você já está entrando num nível maior de arbitrariedade, já está definindo uma coisa de uma maneira muito mais subjetiva, algo que já é abstrato por natureza. Então, o discriminar pode ser no sentido positivo ou no sentido negativo. Inclusive, existe algo chamado autodiscriminação e autossegregação, que é quando nós, né, individualmente, né, nos discriminamos ou nos segregamos. E isso acontece, por exemplo, no caso da autossegregação, da existência de grupos, geralmente grupos religiosos, como por exemplo os judeus ortodoxos e os Amish, também tem os menonitas. Eles se autossegregam, eles se isolam, né, da civilização, moram em suas comunidades, isolados, né, das outras populações. Ou no caso dos judeus ortodoxos, não tanto, né, eles vivem geralmente em cidades, mas ainda assim espacialmente separados, se relacionam na maior parte das vezes apenas entre eles mesmos, né, têm filhos apenas entre eles mesmos. O mesmo acontece com os Amish, os menonitas, que são dois grupos, né, ultra-religiosos cristãos. Então você tem a autossegregação. E a autossegregação não dá para você dizer que é uma coisa, nem dá para você dizer que é uma coisa ruim, porque as pessoas voluntariamente estão se segregando, né? Claro que eu não vou nem entrar em detalhes aí o quão voluntários estão esses grupos, né? Mas de uma certa maneira dá para dizer que em termos coletivos, né, é uma segregação voluntária das próprias pessoas em relação aos outros grupos, né? Ou pelo menos da maioria dessas pessoas. Nós podemos ter muitos preconceitos em relação a esses grupos, mas existem muitas vantagens de você viver numa sociedade, numa comunidade como essa, né? Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, um mundo de decadência civilizacional, de instabilidade social, né? Taxas de desemprego muito altas, desigualdades sociais muito altas, né? Criminalidade. Então, assim, tem muitas vantagens, especialmente no mundo que nós estamos vivendo. E aí existem outros exemplos, né, de segregação e discriminação que não são imorais, que não são exageradas, imoral no sentido de exagerado, cruel, injusto, irracional, de maneira geral, podemos resumir aí, algo que está sendo feito sem ter uma razão, ou é porque é muito exagerado, porque é excessivo. E, por exemplo, nós podemos segregar indivíduos do grupo de indivíduos, estou lendo aqui um trecho do texto que eu escrevi, objetivamente considerados perigosos para a segurança pública, que é o que acontece com as penitenciárias, as prisões. As pessoas que cometem crimes, especialmente crimes hediondos, quando são descobertas, evidentemente, costumam ser levadas para prisões. Esse é um exemplo, acredito, de segregação. É uma segregação positiva, né? Porque uma pessoa perigosa, por exemplo, comete um crime gravíssimo, eu acho que essa pessoa ela tem que pagar por isso, ela tem que ser isolada da sociedade
pelo menos por um bom tempo. Vocês não acham isso?